Amém, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 62. E nós estamos aqui nessa nossa jornada pelos Salmos, agora trabalhando com os Salmos de confiança. E este é mais um Salmo que nos exorta a confiança em Deus. E a partir do verso 1, diz assim: somente em Deus a minha alma descansa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e minha salvação. Ele é minha fortaleza, não serei muito abalado. Até quando todos vós atacareis um homem para derrubá-lo, como se fosse um muro inclinado, uma cerca prestes a cair? Eles só pensam em como derrubá-lo da sua alta posição. Gostam de mentiras, bendizem com a boca, mas maldizem no íntimo. Ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha e minha salvação. Ele é minha fortaleza, não serei abalado. Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é meu forte rochedo e meu refúgio. Ó povo, confiai nele em todo o tempo. Derramai o coração perante Deus. Deus é o nosso refúgio. Certamente os plebeus são como um sopro e os nobres como um engano. Pesados juntos na balança, são mais leves do que um sopro. Não confieis na opressão, nem vos orgulheis do roubo. Se vossas riquezas aumentarem, não coloqueis nelas o coração. Deus falou isto uma vez, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Senhor, a ti também pertence a fidelidade, pois retribuis a cada um de acordo com seus feitos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu Santo Espírito que está entre nós, e te louvamos pela tua palavra, desejando que o Senhor fale conosco, que o Senhor transforme a nossa mente, o nosso coração, e nos molde segundo a tua vontade, por meio das Escrituras. Pedimos a ti, Espírito Santo, que ilumine o nosso entendimento, a fim de podermos compreender o que o Senhor quer falar conosco, e possamos viver a partir daquilo que o Senhor revelar a nós por meio das Escrituras. Quebranta o nosso coração e molda-nos segundo a vontade eterna do nosso Pai Celestial. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse, nós estamos aqui trabalhando com os salmos de confiança. E só para a gente recapitular aqui e lembrar algumas coisas, os Salmos, o livro de Salmos, ele está dividido em 5 livros. E esse Salmo 62 está justamente no livro 2, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Cada um desses livros, ou cada um dos salmos, na verdade, ele tem um tema direcionado, um tema que vai determinar qual é a sua mensagem. Cada livro, na verdade, cada um desses 5 livros, ele tem um tema global, e esse tema global, ele está inserido num tema universal das Escrituras. Então nós temos um tema que toda a Escritura trata, e os Salmos, cada livro tem um tema global, que vai falar ou determinar o que esses livros, o que esses salmos de cada livro vão dizer, e o que cada um desses livros diz está evidentemente inserido nesse tema universal das Escrituras. A gente vê isso evidentemente em cada livro da Bíblia. Cada livro da Escritura tem um tema global, e esse tema global está inserido nesse tema universal das Escrituras. E o tema
tema global do segundo livro, como eu disse, que vai do 42 ao 72, é a confiança, né? O livro 1 fala de confrontação, a gente já falou um pouquinho sobre isso em outras oportunidades, e o livro 2, ele vai falar de comunicação, né? E o Salmo 62, que é um salmo de confiança, ele tem então como tema central justamente essa questão da confiança em Deus. Então, nós temos um tema universal das Escrituras, né, que trata de toda a queda e redenção do homem, e como Deus redime então o homem, né, e como nós podemos ser salvos. Então temos esse tema universal, temos o tema global dos Salmos. No tema global dos Salmos, o livro 2 vai falar da comunicação, daqui a pouquinho eu já vou falar sobre isso. E o Salmo 62, que está inserido aí no livro 2, ele tem como tema central a confiança. Deu para entender? Tema universal, tema global e tema central. Muito bem. O tema, então, que esse Salmo 62 vai tratar, que é a comunicação, né, o tema global aqui desse salmo, desse livro, ele vai falar, ou vai tratar, em toda a sua extensão, ou em todos os seus salmos, né, de confiança, ele vai falar não só do confronto que existe entre o mundo e Deus, entre Satanás e Jesus, entre as pessoas que creem em Deus e as pessoas que não creem em Deus. Ele não vai tratar somente disso. Então não é somente um confronto com o inferno, mas o livro 2, ele vai também inserir uma questão que a gente pode chamar até de missionária, porque o confronto continua, as lutas e as guerras com o diabo, com o pecado, com a carne continuam, mas esses salmos vão começar a anunciar para as outras nações, vão começar, ou anunciam para os outros povos, para as outras pessoas, quem é o Rei dos Reis, quem é o Senhor dos Senhores, e ele passa então a comunicar, quase que evangelisticamente, a gente pode até dizer evangelisticamente, né, porque ele traz as boas novas. Ele vai então falar que para os outros reinos, por exemplo, que existe um rei que está acima deles, que está acima de todos os reinos, e que todos os governantes devem se submeter ao grande e soberano Deus, que é o governante, que mantém o governo sobre toda a terra. Então esses salmos vão comunicar justamente isso para todos os poderosos da terra, que o Senhor reina sobre todos, e todos serão submetidos ao seu reino eterno, o seu reino de justiça. E aí então, a paz do Rei dos Reis será estabelecida sobre todos. No livro 1, né, como eu disse, a relação de confronto, né, com os inimigos, com os reinos inimigos, ele é muito latente, e esse confronto continua, porque o confronto com o mundo, o confronto com o pecado, o nosso confronto com o mundo e o nosso confronto com o pecado também continuam, e vão continuar até a volta de Cristo. Mas, como eu disse também, a gente vê uma característica que deve nos chamar a atenção, que não basta somente a gente entrar em confronto com o mundo e com aquilo que o mundo está vivendo. Nós temos que confrontar, sim. Paulo fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que anunciar para o mundo uma palavra de esperança. Porque não adianta a gente dizer somente que o mundo está perdido. Nós temos que mostrar para eles o caminho da salvação. E Cristo é o caminho da salvação. E nesses salmos de confiança, nós vemos isso, que o confronto continua, mas o salmista, principalmente Davi, está sempre anunciando o reino de Deus. Está sempre anunciando que a paz, a verdadeira justiça virá,
e vem por meio do Rei dos Reis. E todos os governantes da terra devem se submeter a este rei, se quiserem desfrutar dessa paz. Nós temos que assumir essa responsabilidade, de comunicar a vinda e o estabelecimento do reino de justiça do Messias. E esse reino, ele tem não só um propósito vingativo. Deus não é vingativo, mas principalmente, antes de eu terminar essa frase, Deus não é vingativo, Ele é justo. Há uma diferença entre ser vingativo e ser justo. E Ele virá com seu reino de justiça. Mas o anúncio, a comunicação do estabelecimento do reino de justiça de Deus tem principalmente como propósito anunciar a redenção. Anunciar a redenção de todos os povos. Então, quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo a este mundo que é hostil ao Evangelho, mesmo que muitas vezes nós tenhamos que ser duros na nossa exortação, mesmo que muitas vezes a gente tenha que ser até de certa forma ríspidos, na nossa convicção e na nossa expressão de fé, o nosso objetivo não é provar que nós estamos certos. O nosso objetivo deve ser anunciar a redenção de Deus por meio de Jesus Cristo. O nosso objetivo deve ser que esse mundo seja redimido por meio da pregação do Evangelho. Desta forma, é necessário que nós sejamos cheios de compaixão e de amor pelas vidas, pelas almas. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que amar. Veja, que nós precisamos ter muita sabedoria. Por quê? A questão não é somente odiar o mundo, porque a Bíblia fala que nós não devemos amar o mundo. Mas quando a Bíblia fala que nós não devemos amar o mundo, o que Deus está nos dizendo? Que nós não devemos amar o modo de vida que esse mundo pratica. Nós não devemos amar esse sistema de vida que foge e se afasta de Deus, ou até rejeita Deus. Por outro lado, a Bíblia diz que nós devemos amar o mundo, porque Deus amou o mundo. Que mundo que Deus amou? As pessoas que estão no mundo. E nós devemos então amar as pessoas. E quando nós amamos as pessoas, nós anunciamos, nós expressamos o nosso amor pelas pessoas, anunciando o Evangelho da salvação, para que elas possam conhecer o amor de Deus e possam receber a redenção que vem por meio da fé em Cristo. É isso que nós vemos também nesses salmos, e nesse salmo específico também. Nós vemos uma comunicação muito firme, mas piedosa, que reflete o amor de Deus pelas vidas que Ele quer redimir. O que nós vemos nesses salmos é uma comunicação que se propõe a lançar luz sobre os que estão em trevas. O que nós vemos nesses salmos de confiança é uma comunicação que se propõe a quebrar as algemas dos que estão presos no pecado. O que nós vemos nesses salmos de confiança é uma comunicação que se propõe a mostrar, por meio do Evangelho, o caminho de reconciliação com Deus. Os salmistas, eles assumem essa responsabilidade de declarar o reino de justiça e paz do Messias, dando a todos a possibilidade, a oportunidade de se arrependerem e se renderem ao Rei dos Reis. Então veja que não é simplesmente um confronto vingativo, como eu disse há pouco, mas é um confronto com propósitos redentivos. Nós não queremos fazer como o grupo terrorista atual aí que se levantou contra Israel, que quer exterminar Israel da face da terra. Não, nós não somos como esses terroristas. Nós estamos em confronto, mas nós queremos a redenção das pessoas. Nós queremos que elas sejam salvas. Nós queremos que elas conheçam o amor de Deus. Nós queremos que elas se rendam a Jesus Cristo e reconheçam que a salvação está somente em Jesus. Percebem a diferença?
Comunicar o reino do Messias é o tema global, né, desses salmos de confiança. Inevitavelmente, esse deve ser também o nosso propósito missionário: anunciar o reino do Messias, anunciar o reino de Jesus Cristo a toda a carne, até que Ele venha. Nesse Salmo 62, agora falando especificamente, né, nós vemos ainda um grande confronto entre o Messias e Satanás, né, onde Deus, né, como a gente vê lá em Gênesis capítulo 3, onde Deus promete que por meio do Messias a cabeça de Satanás será pisada e será esmagada. A cabeça do diabo, né, como diz Paulo também lá em Romanos 16, né, 19, né, tem até uma musiquinha que a gente canta. Esses dias o Isaac estava tentando lembrar da letra, né, que diz, né, Romanos, né, a letra da música diz, Romanos 16, 19 diz, né, diz o quê? Seja excelente para o bem e inocentes para o mal. O que mais? Esmagará Satanás com seu poder sobre os nossos pés. Está vendo como uma música ajuda a gente a guardar o texto bíblico? Como que é mesmo Romanos 16? O que Paulo diz lá? Daí a gente canta a música que é literal, né? Ali pelo menos nessa parte, né? E a gente se lembra então daquilo que Jesus veio fazer. O que Jesus fez na cruz? É exatamente isso. Ele pisou na cabeça de Satanás. Ele derrotou a Satanás lá na cruz do Calvário, né? E esse é o tema também do Salmo 62. Esse confronto entre o Messias e Satanás persiste, mas ele tem a promessa de que Satanás já está esmagado e derrotado. O confronto também entre os filhos de Deus e os filhos do diabo continua. A gente vê isso claramente, né, nos versos aqui que a gente vai discorrer daqui a pouquinho. O confronto entre a santidade e o pecado também permanecem. O confronto entre o espírito e a carne também continua. A gente vê nesse salmo também Davi num certo momento ali desse confronto, né? Mas a mensagem desse salmo aponta para Deus como o nosso único refúgio, como a nossa salvação. Em meio ao quê? Em meio aos conflitos, em meio às angústias, em meio às lutas, até sociais, porque ele fala aqui de lutas sociais, né? de confrontos sociais nesse salmo, né? Em meio às lutas morais, em meio aos confrontos que nós enfrentamos, até confrontos espirituais. Em meio a tudo isso, esse salmo, ele aponta para Deus como o nosso único refúgio, como nossa única salvação, como a rocha sobre a qual nós estamos firmes. Deus, nesse salmo, ele reivindica para si o direito exclusivo de receber toda a nossa confiança. Então, nesse salmo, quem é Deus para aqueles que confiam nele? Deus é a fonte da nossa salvação. Nesse salmo, quem é Deus? Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso alto refúgio. Ele é a base da nossa esperança. Ele é a nossa glória. Ele é a fonte do poder. Ele é a fonte da graça. Quando nós confiamos exclusivamente em Deus, e é isso que o salmista nos chama aqui, para confiarmos somente em Deus, né? Nós temos a certeza e a convicção de que nós não seremos muito abalados, como ele diz no verso 2. Nós temos a certeza e a convicção de que nós teremos ousadia para repreender os nossos inimigos. Nós vemos, ou aquele que confia exclusivamente em Deus, tem a capacidade para perceber as intenções e estratégias inimigas. Aquele que confia exclusivamente em Deus não é
jamais abalado. A gente vai falar um pouquinho disso no verso 6. Aquele que confia exclusivamente em Deus deseja que outros conheçam e se alegrem em Deus e confiem também no Senhor. Então, nos versos 1 e 2, Davi, ele começa aqui, né? Primeiro, a gente percebe claramente que a sua alma está profundamente angustiada. Ele está enfrentando uma crise, porque os seus inimigos se levantam contra ele. Alguns até, apesar de não estar claro aqui, né? Davi ele não deixa isso claro, mas alguns estudiosos dizem que talvez ainda seja um confronto que ele está lidando com o seu filho Absalão. Mas isso não está claro. O que está claro é que a sua alma está angustiada. O que está claro é que ele está no meio desse conflito e ele está numa crise. Ele está enfrentando uma crise muito, muito severa, né? E Davi então começa esse salmo refreando esta angústia que está na sua alma. E essa angústia que tem potencial para gerar insegurança, Davi repreende essa insegurança como? Com uma declaração afirmativa para si mesmo. E nesta afirmação afirmativa é ótimo, né? Nesta declaração afirmativa, né? Davi, ele não está falando de si mesmo. Não é uma afirmação sobre si mesmo, né? Ele não diz eu posso. Ele não está dizendo eu consigo, eu mereço, eu sou capaz. Não é uma autoafirmação. Ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece a sua incapacidade, mas ele olha para Deus e dá uma ordem para a sua própria alma. Ele dá uma ordem para a sua própria alma. Ele está declarando aqui algo para si mesmo. Ele, como diz o verso 1, né? Ele diz: somente em Deus a minha alma descansa. Antes de qualquer coisa, ele está fazendo essa declaração para si mesmo. Somente em Deus a minha alma descansa. Dele vem a minha salvação. Percebe? Quando nós estamos em crise, quando nós estamos enfrentando angústias terríveis, o que a gente faz? A gente entra em desespero, muitas vezes. A gente fica numa incerteza, a gente fica numa insegurança. Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus está ouvindo minha oração? Então ele inicia este salmo com a palavra somente. E aí que está a grande mensagem deste salmo. Porque nesse salmo, na verdade umas 6 vezes, né, ele vai usar essa palavra somente, mostrando uma exclusividade da nossa confiança em Deus. Ele não abre exceções aqui. Ele não declara que confia em Deus e confia também um pouquinho em si. Ele não declara que confia em Deus e confia também nas circunstâncias favoráveis. Um pouco mais para frente nós vamos ver que os ímpios, eles confiam nas suas riquezas, confiam na sua condição de autoridade. Mas Davi está dizendo aqui que ele confia somente em Deus. E isso é repetido nos versos 2, no verso 4, no verso 5, no verso 6 e também no verso 9. E nos versos 1, 2, 5 e 6, Davi ele aponta para esta confiança exclusiva em Deus, sem nenhum tipo de sincretismo, na verdade quebrando qualquer tipo de sincretismo religioso, né? Ou, né, se você se lembra da mensagem da semana passada, né, do Samuel nas meditações ali no livro de Esdras, Davi ele mostra aqui que não há pluralismo, né? Um trava-língua aqui, né? Pluralismo, né? Tá difícil falar. Fala isso 3 vezes rapidinho. Tenta falar 3 vezes rapidinho. Pluralismo, né? Vai travar. Então veja que Davi ele está excluindo essa crença plural em várias verdades.
Ele está excluindo o sincretismo religioso, aquela coisa de crer em vários deuses e crer de várias maneiras. Não, ele está restringindo, na verdade não é nenhuma restrição, ele está tornando exclusiva a confiança somente em Deus. E esse é o ponto central desse salmo. Não pode haver mistura ou divisão em nossa confiança. Esta confiança, né, misturar a confiança em Deus com outras fontes de esperança ou fé, né, como muitos dizem, né, que todos os caminhos levam para Deus, isso é um engano, isso é um engodo, isso é uma falsa esperança. E Davi então ele exclui todas essas coisas. Esta confiança, fé e espera exclusiva em Deus também é uma exigência do próprio Deus. Deus, que é o único e soberano Deus, que escolheu para si um povo de propriedade exclusiva. No Novo Testamento nós vemos isso. Nós somos povo de propriedade exclusiva. E um povo de propriedade exclusiva adora exclusivamente a Deus. Um povo de propriedade exclusiva confia somente em Deus. Um povo de propriedade exclusiva depende somente de Deus. Não há misturas. Não há exceções. Nós já falamos aqui em outras oportunidades, né, e com outros temas, que a nossa fé, ela está, né, ela pode, eu vou dizer assim, pode ser resumida, né, nos 5 solas. Somente as Escrituras, somente a fé somente em Cristo, somente pela graça, né, e todos os solas. Faltaram 2, né? Somente a fé, somente a fé, somente a Deus da graça. Isso. Somente a Cristo. E foram 5, né? Não. Vamos lá de novo. Somente a fé. Faltou somente a fé, né? Não anotei aqui, me veio agora, né? Então, mas veja que a nossa fé, ela está resumida nesses 5 solas. Mas aqui Davi, muito antes, né, da reforma protestante, ele está dizendo aqui que nós devemos confiar somente em Deus, de forma exclusiva. E o próprio Deus, como eu disse há pouco, ele exige isso de nós. Nos versos 4 e 9, né, a gente percebe também, né, que Davi usa a palavra somente para destacar como os ímpios colocam a sua esperança na riqueza, no prestígio deste mundo, nas suas posições, né, de autoridade, e na vaidade dos seus pensamentos. Então, por um lado, Deus nos chama, e Davi deixa isso claro, nos chama para confiarmos somente em Deus. Mas os ímpios, eles não confiam em Deus, eles confiam nas suas riquezas, eles confiam na sua capacidade, eles confiam na sua posição social. Eles não confiam somente em Deus. Por isso, os seus corações se frustram. Por isso, eles não encontram verdadeira esperança. Eles só encontram maldade e se satisfazem na maldade. Ainda que essa maldade esteja disfarçada de uma suposta boa ação ou boas ações. Davi, né, ele continua, né, dizendo, né, ele fala: somente em Deus a minha alma descansa, ou a minha alma espera. Quando ele fala aqui de descansar, é uma declaração de fé também, somente em Deus. Porque esse descanso, né, e ele fala, né, ele diz, né, somente em Deus a minha alma descansa. Somente, tem algumas versões que diz, espera silenciosamente. Veja que a sua alma, ali no meio de toda essa questão de crise e angústia, a sua alma está empolvorosa.
Ele está ali num turbilhão. Quando a gente está no meio das confusões, a nossa mente fica ali num turbilhão. A gente quer encontrar uma solução de qualquer jeito. A nossa mente não para. A gente deita para dormir e a mente fica lá tentando resolver os problemas. E em meio a tudo isso, Davi diz para si mesmo: somente em Deus, a minha alma descansa. Como eu disse, outras versões dizem: espera silenciosamente. Isso também é uma declaração de fé, uma declaração de submissão e rendição exclusiva a Deus. Davi se coloca nesta posição de redenção, nessa posição de submissão a Deus, reprimindo e domando a sua inquietação, a sua perturbação, né? E até a inclinação, né, que a sua alma tem para a rebeldia. Essa inclinação já estava começando a tomar um espaço inadequado no seu coração, mas ele repreende a sua alma fazendo essa autodeclaração. Ele cala todas as vozes, né, todas as vozes do seu próprio coração, né, que tumultuam os seus sentimentos, que tumultuam os seus pensamentos, tornam os seus pensamentos desordenados, né? Porque essas vozes elas são na verdade inflamadas por Satanás. O diabo, quando vê que a gente está numa confusão, que a gente está no meio da angústia, no meio das crises, ele vai inflamando a nossa alma para que a nossa alma fique nesse turbilhão de coisas e a gente perca a confiança em Deus. Mas Davi cala todas essas vozes. E ele então declara que ele confia somente em Deus. Assim, tudo aquilo que pode gerar impaciência, incredulidade e desconfiança é completamente aplacado, né? E com esta resolução, Davi, ele encontra o quê? Ele encontra justamente o que ele estava precisando. Ele encontra confiança, ele encontra descanso, ele encontra salvação, ele encontra segurança e ele encontra proteção. Calvino, quando ele comenta, né, esses versos, ele diz o seguinte, né? Assim, Davi dá lugar à palavra de Deus, se dobra à sua soberania e sufoca toda e qualquer murmuração interior de insatisfação que porventura exista, quando ele faz essa declaração. E pensando um pouquinho em nós, muitas vezes também precisamos fazer, e talvez todas as vezes, né, nós precisamos fazer esse tipo de declaração para nós mesmos, para que os nossos sentimentos, para que as nossas vontades, para que as nossas intenções sejam direcionadas para Deus. Nós temos que declarar: somente em Deus a minha alma descansa. Somente em Deus, ou somente dele vem a minha salvação. Nós temos que começar os nossos confrontos internos e externos com essa declaração para nós mesmos. Nós temos que declarar a palavra de Deus para nós mesmos. Nós temos que dizer para a nossa alma: confia somente em Deus, espera somente nele. Nós precisamos lembrar a nós mesmos o tempo todo que Deus é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio. Isso deve acontecer na nossa vida privada, nos nossos momentos, né, de intimidade com Deus, em oração e leitura e meditação nas Escrituras, mas também deve acontecer na nossa vida pública. Fugiu a palavra aqui. Na nossa vida particular, privada, mas também na nossa vida pública. Hoje querem dizer que a nossa fé deve ser expressada somente na nossa vida reservada, na nossa vida privada, ou no muito, quando nós estamos reunidos aqui, como nós estamos reunidos como igreja. Mas que isso deve se manter somente aqui. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam que nós devemos declarar a palavra de Deus
para nós, mas também para o mundo. Na nossa vida privada, mas também na nossa vida pública. Dessa forma, né, evidente que nós vamos evidenciar o confronto com o mundo. Entretanto, nossa confiança não estará em nossa força ou na nossa capacidade de persuasão. A nossa confiança estará no Espírito Santo, porque é Ele quem convence as pessoas. Então, logo nesses dois primeiros versos, né, eu não li novamente o segundo, mas nos dois primeiros versos nós vemos Davi fazendo essa declaração para si mesmo, e nós precisamos aprender isso. Nós precisamos começar o nosso dia, a nossa vida fazendo essa declaração para nós mesmos. E eu vou ler o verso 2, que ele diz: até quando, né? Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, eu não serei muito abalado. E olha como a questão da angústia, né, e a crise ainda está patente no coração de Davi. Ele termina o verso 2 dizendo: não serei muito abalado. Ele está fazendo uma declaração para si mesmo, que ele deve confiar somente em Deus, mas ele diz: confia no Senhor. E se você confiar no Senhor, você não vai ser muito abalado. Por quê? Porque nós enfrentamos nesse mundo situações que de fato muitas vezes abalam a nossa fé. Nós somos confrontados com as indagações desse mundo, e muitas vezes o mundo tem um certo grau de persuasão que faz a gente pensar: poxa, será que é isso mesmo? Mas Davi aqui está nos mostrando um caminho que nós devemos desenvolver de comunhão com Deus. No início, muitas vezes a gente vai ali titubear, mas a Bíblia nos mostra, e Davi nos mostra aqui, que nós devemos continuar, devemos perseverar nessa nossa declaração e na nossa confiança em Deus. Devemos nos submeter completamente a Ele, para que quando essas dúvidas vierem, esses medos vierem, nós possamos então vencer pela fé aquilo que o mundo está confrontando, e muitas vezes a nossa alma também nos coloca em dúvida. Então, essas declarações não devem permanecer somente em nossa vida privada, mas também em nossa vida pública. A gente vê alguns exemplos, né? Por exemplo, lá em Êxodo 19, né? Quando Deus chama Moisés para subir ao monte e para que Deus então fale com ele, Moisés sobe ao monte, Deus fala com ele, e aí a gente pode ver que há uma comunhão ali particular, né, entre Deus e Moisés. Mas logo em seguida, Deus manda Moisés descer e falar com o povo. Então, nessa analogia que eu estou fazendo, né, Deus nos chama para uma comunhão íntima com Ele, privada, né? No Novo Testamento, Jesus vai dizer que nós devemos entrar no nosso quarto e orar em secreto a Deus que nos vê. Então a gente pode fazer essa analogia, como Deus chamando Moisés ali para o monte, mas em seguida Deus manda Moisés descer e ensinar o povo. Assim como também no Novo Testamento, Jesus envia os seus discípulos para quê? Para que os seus discípulos anunciem o Evangelho, anunciem as boas novas. Então, toda essa questão de que o mundo quer restringir a nossa expressão de fé à nossa vida privada, primeiro que não tem respaldo, evidente que não tem respaldo bíblico, mas também não tem respaldo legal. Porque a nossa legislação nos dá a liberdade de professarmos publicamente a nossa fé. Isso está na lei. Eles podem modificar para tentar restringir um pouco mais isso, mas nós temos esse direito. Todos têm esse direito de professar a sua fé. E Davi, então, ele começa com essa declaração privada, mas depois ele comunica esta confiança em Deus para todas as pessoas. Davi, ele não quer, com essa declaração, dividir a sua confiança. Ele rejeita esse sincretismo, ele rejeita essa pluralidade de esperança.
Observe também que Davi, né, como eu disse, ele não está iludido. Ele sabe que está ali balançando, né? Ele não está... A fé, meus queridos, não é uma questão de você viver fora da realidade. Num certo sentido, sim, né? Mas não, o que eu quero dizer é que a gente não fica fora da realidade das coisas que a gente enfrenta nesse mundo, das lutas que a gente enfrenta neste mundo. Davi, ele está enfrentando aflições, mas ele sabe que não precisa ficar dependente dessas aflições. Ele está ali meio abalado, não é? Porque todos nós estamos sujeitos às coisas deste mundo. Mas Davi, ele enche o seu coração com uma consciente convicção de que, se por um lado ele está sujeito às aflições, por todos os outros lados ele está cercado por Deus. E ele então coloca a sua confiança no auxílio que o próprio Deus lhe dá. Né? Paulo, ele diz, né, em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versos 8 e 9, ele diz assim: sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, enfrentamos aflições, sim, mas Deus nos guarda, Deus nos protege. Ele é a nossa rocha da salvação. Esta é uma convicção que Davi tem, e é esta convicção que nós devemos ter também. Nos versos 3 e 4 aqui do Salmo, Davi, ele vai mostrar o caráter daqueles que se levantam contra ele. E ele mostra que essas pessoas, né, que são ímpias, né, que se colocam, se levantam como seus inimigos, o atacam no momento mais frágil de Davi. E aí mostra a impiedade, né, dessas pessoas. Porque quando alguém está debilitado e outra pessoa que é cruel, o que ela vai fazer? Ela vai se aproveitar dessa situação e vai aumentar o sofrimento dessa pessoa. Em contrapartida, o que Jesus ensinou, né, lá no seu Sermão do Monte? Quando um inimigo que se levantou contra você estiver com frio, o que você faz? Você tem 2 capas, você dá a outra capa para ele. Não deixa ele morrer de frio. Tenha piedade, tenha compaixão das pessoas, mesmo que elas se levantem contra você. Mas os ímpios não são assim. Os ímpios te veem caindo, né, como o próprio Davi fala aqui, né, nos versos 3 e 4, né, ele fala: eles só pensam em como derrubá-lo de sua alta posição, gostam de mentiras, bendizem com a boca, mas maldizem no íntimo. Né? Desculpa, esse é o verso 4, né? O verso 3, até quando vós atacareis um homem para derrubá-lo como se fosse um muro inclinado? Veja, ele está ali balançando, ele está ali meio que caindo. O que os ímpios fazem? Eles não põem lá uma viga para escorar. Não, eles vão lá e empurram para que o muro caia de vez. Eles querem derrubar, eles querem acabar, eles querem aniquilar com aquele que já está caindo. Davi, então, ele mostra como é o caráter do ímpio, como é o caráter daqueles que são inimigos de Deus, são inimigos da fé, são inimigos da igreja. Eles querem destruição total. Não é isso que a gente tem ouvido nesses últimos dias? Você acha que eles estão, né, esse grupo aí, você acha que eles estão de fato preocupados em ter um estado deles? Não, eles querem aniquilar da face da terra tudo que diz respeito ou que traga alguma lembrança a Israel. Não existe compaixão, não existe amor nenhum. E os inimigos da cruz querem a mesma coisa com os cristãos. Eles querem eliminar da face da terra todos os cristãos. Eles querem tomar para si, ou reivindicar para si, o amor. Eles querem reivindicar para si a justiça. Eles querem reivindicar para si a paz.
como quem diz: nós é que amamos de verdade, nós é quem temos a verdadeira justiça, nós é quem promovemos a verdadeira paz. Alguns hoje em dia, até de uma forma mais explícita, estão dizendo: os cristãos não têm amor, os cristãos não têm justiça, os cristãos não podem promover a paz. Se a paz que eles estão dizendo diz respeito a coadunar com o pecado, então de fato não. Se o amor que eles estão dizendo é o amor pelo pecado, então de fato não. Se a justiça que eles estão dizendo diz respeito a respeitar aquele que comete um delito sem que ele passe pelo julgamento, então de fato não. Mas o nosso amor não é algo gerado em nós mesmos. A nossa justiça não é a nossa justiça, ou seja, gerada em nós por nós mesmos. A paz que nós declaramos não é uma paz que nós inventamos. Tudo isso está resumido em Cristo. Tudo isso, a paz, o verdadeiro amor, a verdadeira justiça estão em Cristo. E é isso que nós declaramos, é isso que nós confessamos, é isso que nós anunciamos. E por isso o mundo, como o próprio Jesus disse, não nos ama e o mundo quer acabar conosco. Essa é a natureza e o caráter dos ímpios. Eles se aproveitam dos nossos momentos naturais de fragilidade para tentar nos derrubar de uma vez. No verso 5, diante de toda essa intenção maligna, Davi ele reafirma que a sua fé e a sua esperança permanecem exclusivamente em Deus. Deus é sua rocha de salvação e a sua fortaleza. Como ele diz: ó minha alma, descansa somente em Deus. Mais uma vez ele usa a palavra somente. Descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Davi, ele declara que a sua rocha de salvação e a sua fortaleza é o próprio Deus. E é somente Deus. Davi ele não coloca a sua esperança em coisas perecíveis desse mundo. Ele confia que Deus e o seu relacionamento com Deus vai se aprofundando de tal maneira que em suas fraquezas, ou nas fraquezas de Davi, ou em meio às suas fraquezas, ele faz uma declaração aqui muito mais forte, como nós vemos no verso 6. Olha só a progressão, No verso 2 ele termina: não serei muito abalado. Mas olha o que ele diz no verso 6 aqui: só Ele é minha rocha e minha salvação, Ele é minha fortaleza. E como ele termina? Não serei abalado. Percebe? No começo, a sua alma, por causa da angústia, por causa das crises, por causa dos ataques dos inimigos, está ali abalada. E mesmo direcionando a sua fé, esperança e confiança em Deus, ele fala: não serei muito abalado. Ele traz dessas duas realidades que eu disse, que no mundo a gente vai ter aflição, e tem mesmo. No mundo a gente enfrenta lutas, e enfrenta mesmo. No mundo, muitas vezes, por nós estarmos aqui, nós passamos por situações e certas condições em que a nossa fé fica ali balançando. Mas o Espírito Santo, ele está ao nosso lado, na verdade ele está em nós e nos ajuda, como a Escritura nos diz, através de Paulo, que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. E aí, em nossa comunhão com Deus, nós vamos transitando para essa condição de eu não sou muito abalado, para uma situação de convicção, onde eu sei que eu não serei abalado. Por quê? Porque eu confio no Deus da minha salvação. Eu confio naquele que me salva. Eu confio naquele que me liberta. Eu confio naquele que com sua mão poderosa não me deixará cair. E se eu cair, Ele me levantará. E o grande ponto aqui,
Quando Davi declara, não serei abalado, o grande ponto é que a salvação que é gerada por Deus não poderá ser anulada. Ainda que venham os ataques, ainda que em algumas batalhas eu saia ferido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele me salvou, e esta salvação não poderá ser tirada de mim, porque Ele garante a minha salvação, Ele próprio é a garantia da minha salvação. Por isso Davi, ele declara aqui, não serei abalado, eu não vou perder a minha salvação, porque Deus me salvou, e eu sei disso. E ele declara constantemente para si mesmo, Deus é a minha salvação, Deus é o meu alto refúgio, Deus é a minha fortaleza. Percebe essa progressão? Davi, ele não coloca a sua esperança em coisas perecíveis, ele coloca a sua esperança no Deus Todo-Poderoso. E a fonte da sua convicção, entende o que eu vou dizer? Não são simplesmente as suas afirmações, ou seja, não é porque ele está dizendo que Deus é a sua rocha, como nós vemos no verso 7, que ele não é abalado. Não é porque ele está falando isso que ele não é abalado, mas é porque Deus lhe concedeu a salvação que ele faz essa declaração. O verso 7, ele diz, minha salvação e minha glória estão em Deus. Então ele olha para Deus e sabe que Deus é a sua salvação, por isso ele faz essas declarações. Final do verso 7, ele diz, Ele é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Aqueles que são salvos têm esta certeza, têm essa convicção reafirmada pelo próprio Deus, e por isso perseveram inabaláveis na fé, porque esta fé foi gerada pelo Deus que os salvou. Essa fé que nós temos no nosso coração não é uma fé gerada por nossas declarações, mas as nossas declarações, elas são geradas pela fé que Deus colocou em nossa vida, no nosso próprio coração. Ele garante com sua própria palavra que nos salvou. Por isso nós declaramos, Ele é a minha salvação, e eu tenho certeza da minha salvação. Toda vez que olham, ou que nós olhamos para nós mesmos, e para as nossas condições, nós percebemos que em nós mesmos nós estamos perdidos, e Davi, ele vai também fazer essa associação para com os ímpios. Toda vez que eles olham para si mesmos, eles percebem que a sua real condição diante de Deus é uma condição de perdição. Mas toda vez que nós, como pecadores, olhamos para Cristo e para a sua obra redentora, lá na cruz do Calvário, nós podemos declarar com toda a convicção, eu estou salvo, Ele me salvou. Os ímpios não podem fazer essa declaração, porque eles não olham para Deus, eles não confiam em Deus. Mas nós que confiamos em Deus, e devemos depositar toda a nossa confiança nele, e somente nele, podemos fazer essa declaração, eu estou salvo, porque Ele me salvou. No verso 8, com esta mesma convicção, Davi, ele se volta agora para o povo. Veja que ele se encheu dessa convicção, ele se firma sobre esta convicção da salvação que vem em Deus, deposita sua confiança somente em Deus. E no verso 8 agora ele se volta para o povo e ele diz, ó povo, confiai nele em todo o tempo, derramai o coração perante Deus, perante Ele. Deus é o nosso refúgio. Então agora ele chama todo o povo. E aqui é evidente que ele está falando com o seu povo, o povo de Israel. Mas aqui também a gente pode entender a comunicação evangelística, uma comunicação evangelística. A comunicação das boas novas, que todas as pessoas precisam saber.
todas as nações precisam saber que Deus é o nosso refúgio. Por isso Ele chama também todos os povos: confiai nele, confiai em Deus o tempo todo. Derramem o seu coração perante Deus. E esta é uma característica daquele que anuncia as boas novas, daqueles que transmitem a mensagem de que Deus é o único que pode nos salvar e nos livrar. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso refúgio, e todas as pessoas precisam saber disso. Se elas vão crer ou não, isso não cabe a nós, isso é uma ação e uma operação do Espírito Santo na vida de cada um. Mas nós temos que declarar que a salvação está somente em Deus. A salvação está somente em Jesus Cristo, e não há outro, além de Cristo, que possa salvar a humanidade da perdição. Os versos 9 e 10, já caminhando para o final, né, em contraste com toda essa realidade, né, Davi mostra que, na realidade, quem está prestes a cair não é ele, né? Os inimigos, os ímpios, olham para ele e o veem como um muro inclinado, e eles querem derrubá-lo. Mas com essas declarações aqui, Davi mostra que quem está prestes a cair não é ele, mas são os que o atacam. Pois a esperança deles está onde? Está no prestígio social, está nas riquezas, está nas coisas perecíveis deste mundo. Na verdade, Davi anuncia aqui, né, que qualquer pessoa, seja ela de origem humilde, ou seja, tem alguma posição importante, se não confiarem somente em Deus, elas estarão perdidas. É o que nós vemos aqui no verso 9 e 10. Ele diz: certamente os plebeus são como um sopro, e os nobres como um engano. Pesados juntos na balança, são mais leves do que um sopro. Não confieis na opressão, nem vos orgulheis do roubo. Se vossas riquezas aumentarem, não coloqueis nelas o coração. Porque era justamente isso, como eu disse há pouco. Os ímpios, eles confiam nas suas riquezas, eles confiam na sua posição social, na sua posição política, na sua autoridade terrena. Davi mostra aqui que isso é como um sopro. Se colocar na balança, né? Tudo bem que há um tempo atrás tentaram engarrafar o ar, né? Para armazenar o ar. Mas não dá para pesar o ar, né? Não dá para pesar o ar. Mas Davi diz aqui que a confiança nas riquezas, a confiança no prestígio social, político, ou qualquer outro adjetivo nesse sentido, qualquer confiança em si mesmo é mais leve do que um sopro. Ou seja, é vazio, não serve para nada. É um grande engano. Logo, essas coisas passam, e quando percebem, né, que isso se vai, né, eles veem a sua real condição perante Deus. Não como um muro que está prestes a cair, mas como um muro completamente caído e perdido. Ele finaliza esse salmo nos versos 11 e 12, dizendo no verso 11: Deus falou isso uma vez, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Então esse salmo é concluído com a afirmação de que o poder e a justiça pertencem exclusivamente a Deus, e Ele, em sua justiça, retribuirá a cada um conforme a resposta de confiança ou a resposta de desconfiança naquele que pode salvar. Aquele que confia no Deus Salvador, ele estará firme como uma rocha, né? Como o pastor Silvio sempre brinca, né? Estará firme como um prego na areia, mas Jesus segurando. Aquele que confia em si mesmo, ainda que esteja concretado numa enorme viga, não tem segurança alguma, não tem esperança alguma. Num dos comentários que eu li,
o comentarista ele diz o seguinte, né? Que necessidade há em compelir pessoas a acreditar que o poder e a autoridade pertencem somente a Deus? Existe grande necessidade em falar estas coisas, que o poder, né, como o Davi diz aqui no verso 11, né, que o poder pertence somente a Deus. Existe grande necessidade nisso. Por quê? Porque esse é o grande ponto que o salmista aqui está tratando também, ou um dos grandes pontos que o salmista está tratando, que Davi está tratando. E também é um dos grandes pontos de questionamento no nosso próprio coração. Se Deus tem todo o poder, por que essas coisas acontecem, ou determinadas coisas acontecem? Se Deus tem tanto poder, por que os ímpios prevalecem? Esse é um grande questionamento da nossa alma, e é também uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos. O comentarista continua, né? A fé nunca é completamente removida até que comece a questionar o poder de Deus. Então, quando nós começamos a questionar o poder de Deus, a nossa fé começa também a ir embora. Nós vamos deixando de ter fé em Deus, por quê? Porque nós vamos questionar o poder de Deus. Então todo questionamento ao poder de Deus vai roubar de nós a verdadeira fé. E ele continua assim: a vida e o vigor da fé estão muito envolvidos com a crença no poder de Deus. Então nós temos que crer no poder salvador e redentor de Deus, para que a nossa fé continue ativa, para que a nossa fé continue firme e inabalável. E finalmente então, esse salmo ele nos chama para esta confiança exclusiva no Deus Todo-Poderoso, no Deus único, que pode nos salvar da perdição eterna. Esse salmo, ele também nos chama para o dever de nós anunciarmos ao mundo que não há salvação em nenhum outro além de Cristo. E esse salmo nos chama a colocarmos a confiança de salvação somente em Deus e em nenhum outro. Porque confiar na salvação em qualquer outro é uma sentença de ruína. Mas quando nós depositamos a nossa confiança somente em Deus, e assim como Davi ele enfatiza aqui, usando essa palavra 6 vezes nesse salmo, eu quero também enfatizar, para nós finalizarmos, que a nossa confiança deve ser exclusiva em Deus. Nós podemos, e Deus nos direciona a utilizarmos a sabedoria que Ele mesmo nos dá, a força que Ele nos dá, e Paulo vai nos dizer lá em Efésios, né? Fortalecei-vos na força do Senhor. Andai na força do Senhor, andai na força que o próprio Deus nos dá. E a gente vê isso em Isaías, né? Que os joelhos fracos sejam fortalecidos em quem? Em Deus. Então ele nos chama, né? Esse salmo ele nos chama para nós depositarmos de fato toda a nossa confiança exclusivamente em Deus. Depositarmos nele a nossa vida, ou sobre as suas mãos a nossa vida, de forma exclusiva. Porque é isso que vai nos dar a convicção que o salmista também teve. Qual é a convicção que o salmista chegou? Jamais serei abalado. Jamais serei abalado. E é isso então que esse salmo nos traz como mensagem. E é esta mensagem, nós não precisamos e não devemos depender de mais nada. E essa é a mensagem que nós temos e carregamos. A mensagem que nós temos e carregamos é que o nosso Deus é o único que pode nos salvar. E é esta mensagem que nós temos que anunciar, que todos devem confiar somente em Deus. Confie somente nele, dependa somente dele. E mesmo que por um momento você fique abalado,
no final você chegará à convicção de que você jamais será abalado, porque a sua salvação está garantida pelo Deus Todo-Poderoso. A sua salvação está garantida por aquele que não mente. A sua salvação está garantida por aquele que morreu lá na cruz do Calvário por você, que derrotou a Satanás, que humilhou a Satanás, que tirou das mãos de Satanás as chaves do reino desse mundo e entregou para a sua igreja. A nossa salvação está em Cristo, e somente nele que nós devemos confiar. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e eu espero que Deus tenha falado ao seu coração como tem falado comigo nesse salmo. Nós vamos, conforme o plano e o propósito de Deus, nós vamos continuar com outros salmos de confiança, mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar. E se por algum motivo a sua confiança não está depositada exclusivamente em Deus, que você peça que o Espírito Santo te ajude, para que você não confie em si mesmo, para que você não confie em filosofias, para que você não confie em nada que esse mundo oferece, mas que você confie somente em Deus, no Deus da sua salvação, que é a rocha eterna. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque nós não precisamos confiar naquilo que é perecível, naquilo que é abalável. Nós somos chamados a confiarmos somente em Ti. E em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, em meio às nossas aflições e angústias, em meio às nossas crises, nós, ó Pai, queremos fazer como Davi fez: declarar em primeiro lugar para nós mesmos quem o Senhor é. E não somente declarar quem o Senhor é, mas declarar quem o Senhor é segundo as Escrituras. Não imaginarmos como o Senhor é e fazermos uma declaração imaginária de quem o Senhor é, mas conforme o Senhor se revela na tua palavra, que nós, ó Pai, possamos declarar o que o Senhor mesmo diz a seu próprio respeito. Que esta verdade esteja em nosso coração de uma forma poderosa, a ponto de nos mover desse lugar onde a nossa fé não está plenamente firmada, para um lugar onde a nossa fé e a nossa convicção estão totalmente firmadas na rocha da nossa salvação. Nos ajude, Espírito Santo, a nos movermos deste lugar onde nós percebemos que a possibilidade de abalo em relação à nossa salvação, ela ainda está presente, para o lugar onde a nossa salvação e a nossa convicção de que o Senhor nos salvou, ela é inabalável. E não importa com quantos exércitos o inimigo se levantar contra nós, esta fé não será removida, esta confiança não será removida. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude a andarmos somente pela fé, crendo somente em Cristo, dando a Ele somente a glória. Nos ajude a confiarmos somente nas Escrituras, e que a nossa vida seja uma vida de verdadeira esperança e confiança em Ti. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.